Essa versão do IdeaPad 1i veio para mudar a cara de notes para o dia a dia da Lenovo. Nesse tamanho, não considere ele uma atualização do 3i, nem uma versão simplificada. A ideia aqui é diferente. Ele é menor, 14 polegadas, porém relativamente potente. Parece ser mais barato, porém dura mais tempo na bateria. É sempre esse joguinho de perde lá e ganha cá, o que muda um pouco a demanda que ele tenta suprir, principalmente para quem quer um modelo menor. Corre o risco de cortar demais, que eu espero que a análise de hoje te responda, mas por enquanto já posso te falar que o preço podia ser melhor. A questão é que ele lançou bem caro, mais de R$3.000, que certamente não é a faixa ideal. Daqui uns meses isso pode mudar, então instale o comparador Escolha Segura e coloca aí um alerta de, deixa eu pensar, uns R$2.500. Ele tem algumas características que algumas pessoas não vão gostar, mesmo nesse valor, mas dependendo do seu uso, a partir daí ele pode ficar interessante. Além disso, confira os links de compra que vamos deixar aqui na descrição para ajudar o canal e dá uma olhada no grupo de ofertas no Telegram, caso você prefira as promoções pelo mensageiro. Tá tudo aqui embaixo e roda a vinheta. Para começar, o IdeaPad 1i de 14 polegadas não chegou sozinho. Existe a versão de 15.6 polegadas, o tamanho tradicional, equipado com Intel e AMD. Como a experiência é bem diferente entre eles, nem tudo que eu comentar aqui é válido para esses outros modelos. Um exemplo é o corpo, que é menor e também não me passou uma impressão tão positiva, pelo menos não no preço atual. É justamente essa questão do preço, ele parece uma peça bem mais barata. Todo o corpo e o teclado possuem essa textura plástica que deve riscar fácil, apesar de não atrapalhar tanto assim o uso. Se a gente comparar com a IdeaPad 3i, ok, ele não é muito diferente, só que a impressão lá foi melhor, principalmente do teclado, que tinha uma digitação um pouco melhor e uma textura mais agradável. Aconselho você dar uma olhada numa loja para ver se tem essa impressão também e depois me contar lá no meu Instagram, que está aberto para perguntas. Como eu comentei também, essa versão do 1i está pequenininha, 14 polegadas, o que pode facilitar a sua mobilidade comparado com o resto da linha e das gerações anteriores. As bordas ao redor da tela não são das menores, então não é o menor notebook de 14 polegadas que você vai encontrar. Isso também aumenta um pouco aquela impressão negativa que eu tive dele ser muito simples. Mas ainda assim, ele é só um pouco maior que uma régua, 32 cm por 2 de grossura. Pesa bem pouco também, 1,4 kg, então vai caber em qualquer mochila tranquilamente, sem cansar muito as suas costas. Apesar do tamanho reduzido, nas laterais, você encontra uma variedade boa de portas de comunicação. Um USB 3.2, um USB 2.0 e USB-C. Foi um de cada um aí e ainda teve espaço para o HDMI e para o leitor de cartões. Eu só senti falta da porta Ethernet. A conversa muda um pouco quando partimos para a tela. Talvez por ter 14 polegadas, a Lenovo achou ok utilizar a resolução HD nessa peça aqui. São 1366 por 768 pixels. Se bem que assim, o modelo de 15.6 polegadas com Intel e AMD também são só HD. Olha, eu não sei se eu concordo muito com essa escolha, pois a falta de definição é evidente, mesmo com a concentração maior de pixels. Esse foi um problema lá do IdeaPad 3i de 2021. Mas aqui a linha parece que deu um passo para trás. Para termos um valor de comparação, esse 3i com a tela melhor possui a densidade de 146 pixels por polegada. No 1i são 112. Porém, esse não é o que eu considero o ponto mais fraco. O problema maior continua sendo o painel de tecnologia TN. A reprodução de cores é baixa, o contraste também, porém o pior é o ângulo de visão. Com a tampa aberta um pouco além do ideal, o desvio dos tons é bem grande, com uma cor lavada esbranquiçada por toda a tela. Não é o que eu gostaria de ver aqui num notebook desse calibre, e para mim desvaloriza bastante a peça. Eu entendo que são só 14 polegadas e que ele recebeu alguns cortes. Super top aí essa resolução mais baixa nesse modelo. Porém, se você vai dar um passo para trás na resolução, pelo menos poderiam ter melhorado o painel para um IPS. Para valer a pena, o preço precisa cair bastante, R$2.000 seria ótimo. Porém, caso você não ligue tanto para a tela pior, pode pensar nos 2.500 que eu comentei antes. O que eu vejo como motivo para justificar esse preço relativamente alto é o desempenho. Você encontra várias versões no site de i3 até o i7,
todos de 12ª geração, isso pensando no modelo de 14 polegadas. Esse que está com a gente possui o i5 1235U, além de 8 GB de memória RAM DDR4. É a atualização direta do 1135G7, aqui com 10 núcleos, separado entre 2 potentes e 8 eficientes, contra os 4 da geração passada. Ele ganha em tarefas simples, pois o novo núcleo é mais potente, e ganha ainda mais em tarefas multicore, pois apesar dos núcleos de eficiência serem um pouco mais fracos, ainda são 8 contra 4, além dos 2 potentes. Em teste de benchmark, o resultado final depende um pouco da potência liberada para o processador. As marcas possuem certo controle na nova geração, de 12 a 28 watts, contra o fixo 15 lá no 1135G7. Dentro do software da Lenovo, você também pode escolher entre 3 mais modos, do mais rápido até o que poupa mais bateria. No modo mais balanceado, o processador bate 5.200 pontos no Cinebench. Porém, se você mudar para o modo de desempenho máximo, aí a pontuação sobe para 5.700. Chega a ser 30% mais rápido que a geração anterior, que ficava ali na média dos 4.000 no multithread. Por um lado, não é um ganho de desempenho suficiente para expandir a usabilidade do Note, mas o que o 1135 faz, o 1235U faz melhor, e possivelmente com menor gasto energético. Infelizmente, ele tem 8 GB de RAM DDR4 soldadas. É bem comum notebooks desse tamanho terem a memória soldada, porém um diferencial positivo do i3 é que mesmo nessa versão, existe um slot livre. Não é igual um notebook gamer que você é obrigado a preencher essa memória, mas é quase. Nos testes com softwares pesados, fica bem evidente que eles precisam desse respiro a mais. A falta de memória afeta bastante jogos também, pois no IdeaPad 3, por exemplo, deu para chegar nos 30 quadros por segundo no Cyberpunk. Aqui ele nem abre. Como sempre, recomendamos o upgrade em notebooks com memória DDR4. Seja para trabalhar ou para se divertir, muitos programas melhoram muito com 16 GB de RAM. Olhando o copo meio cheio, o IdeaPad não foi pensado mesmo como um Note que roda Cyberpunk ou Premiere Pro. No entanto, o processador consegue ir além disso aqui, e com mais memória ou numa configuração de TDP mais alta, ele consegue rodar mais programas. O que ele quer mesmo, na verdade, é ganhar do IdeaPad 3i, e isso ele consegue. Eu só fiquei curioso mesmo para ver como ele se sai contra o IdeaPad 1, que está equipado com Ryzen 7520U e memórias DDR5. Eu imagino que ele será melhor, mas só saberei os detalhes depois da análise. Não deixe então de se inscrever aqui no canal, de deixar o like e ativar o sininho para receber a notificação assim que o vídeo do IdeaPad 1i chegar por aqui. Bom, mas qual é o uso ideal então para esse notebook? Eu diria que é o chamado trabalho de escritório, para e-mail, Zoom ou trabalho remoto que só usa o software da empresa. Aí sim esse processador vai muito bem. Inclusive, essa daqui é a webcam dele e o áudio dela também. Eu acho que ainda precisa de um microfone, mas com uma luz ok, como é esse caso aqui, eu acho que vai bem em reuniões. Essa versão que está conosco tem ainda 256 GB de armazenamento. Porém, existe ainda a opção com 512. É um SSD rápido na leitura, porém a escrita podia ser melhor. Pelo espaço extra, você paga de 200 a 500 reais a mais, que para 256 GB tá até que ok. Te poupa pelo menos o trabalho de abrir o Note e fazer o upgrade. Caso você prefira fazer o upgrade com as próprias mãos, a parte inferior é bem fácil de abrir. Por ser um Note de 14 polegadas, não é tão espaçoso. Mas aqui vocês estão vendo o slot para RAM logo ao lado do SSD, que também pode ser substituído. Nenhuma surpresa nessa parte, pois praticamente todos os modelos desse tamanho possuem a mesma cara, com um sistema de arrefecimento simples e um cooler menor. No uso, como a tela é fraca e o processador é eficiente, não tive problemas de aquecimento. No entanto, no modo performance, essa ventoinha fica mais barulhenta. Já vi bem piores em modelos gamers, porém numa sala de escritório mais silenciosa, ela já é suficiente para incomodar alguém que está ali sem fone. No geral, considerando aqui a impressão negativa da carcaça e da tela, eu fiquei surpreso com quão potente o notebook é. Claro, a versão com AMD do IdeaPad 3 pode ser mais em conta e não tão fraca. O IdeaPad 1 também. Porém, para a família com a Intel, esse 1i é bem rapidinho. Um último ganho aqui foi a bateria, que subiu de 38 para 42 Wh, isso quando comparado com o 3i de 11ª geração. Como eu já comentei, a tela é menor, tem baixa resolução e não é tão brilhante. E o processador também é relativamente eficiente. Então houve também um bom aumento de tempo de bateria, maior do que a diferença na carga sugere. Esse é outro tópico onde o resultado depende bastante do usuário. Mas para o meu uso eu cheguei mais tranquilo no final do dia, de 5 horas no 3i
por umas 7 horas por aqui, com brilho no alto, várias abas abertas, trabalhando de verdade. A grande questão então do IdeaPad 1i é esse preço alto de lançamento. Geralmente Note com tela de 14 polegadas é um pouco mais caro mesmo. Você paga um preço real aí pela finura e leveza do seu dispositivo. Os outros dois modelos estão um pouco melhores, porém a disponibilidade, principalmente na versão AMD com o Ryzen 5, está baixa, então é necessário esperar um pouco mais. Essa questão de tela, bom, se nós tivéssemos chegado aqui do IdeaPad 3 de 10ª geração, aí o impacto seria menor. A Lenovo sempre utiliza a tela TN, porém nós não teríamos experimentado o Full HD. Só que esse não é o caso. Existe a família 3i de 11ª geração com a tela um pouco melhor. Então fica aí um sentimento de downgrade. Eu fico na expectativa então do futuro nos trazer um i com 14ª geração e uma tela Full HD. E quem sabe também um IdeaPad 1 de 14 polegadas com o AMD, que seria um pouco melhor em jogos. Me digam o que vocês acharam, não se esqueçam dos links, de deixar aquele like e de se inscrever. Por hoje é só, até a próxima!